Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Recebam a paz do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria estar podendo novamente fazer uma live convosco, amém? E nessa oportunidade eu não estarei sozinho, nessa oportunidade estarei com o mestre Alexandre Dias, amém? Glória a Deus. Se você já estiver aí, mestre, manda uma mensagem aí, um comentário, ou me manda um convite, porque o meu aqui não tá dando muito para ver, não. Glória a Deus. Meus irmãos, compartilhe essa live, amém? Deus, ele tem uma palavra para o seu coração. Deus, ele tem uma palavra para a sua vida, amém? Compartilhe essa live, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Oh, glória. Já vou adicionar o profeta aqui. Meu mestre! Pode ser, ô meu mestre. Pai do Senhor! Nossa, eu entrei aqui, meu, e cadê tu? Oi. Eu en... oh, ficou mais 7 pessoas aqui. Eu falei, meus irmãos, eu já volto. Por que você não Eu ficou falei, hoje, esperando? cadê ele? Pai do Senhor, evangelista Danilo Beatriz. Por que você não ficou esperando? Não, mano. É que eu fiquei meio sem o que falar. Tá ouvindo, mestre? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Ah, é que eu fiquei meio sem saber o que falar, sabe? Ah, que isso, velho. Aí eu pensei, meu Deus, será que eu já entro no texto ou não? Não, tem que aguardar, né? Não, tem que esperar. É E aí, meu lógico. mestre, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, tava na oração, né? Tava orando aqui, nossa, a oração tava boa que eu perdi até a hora. Meu Deus, falei, o mestre tá atrasado. Meu Deus. Não tá na igreja não hoje? Não, amanhã. Ah, entendi. Não, pensei que você ia fazer a live na igreja. Não, só amanhã. Ah, entendi. Mas amanhã é live? Não, amanhã é culto. Culto Ah, presencial mesmo. entendi. Entendi. Danilo Beatriz, ó, está aí conosco. Deus abençoe, Danilo. Danilo ministrou uma palavra no primeiro dia da campanha. Meu Deus do céu, hein? É, tá difícil agora para pregar, ainda mais no último dia ainda, né? Tá aqui, tá nada. Ele falou que só preparou o caminho. Meu Deus, quantos caminhos tem de tanta gente que vai pregar? Não vai ficar nada para mim. Toda a campanha eu vou chamar ele, só para preparar o caminho só. Tá preparando tudo. Meu mestre, vamos lá? Vamos? Ô, você conseguiu anotar aí ou não? É que eu esqueci de te mandar. Não entendi. Você anotou aí o que a gente estudou lá? Não. Paz do Senhor, evangelista Codrica, homem de Deus. Semana que vem, hein? É que eu esqueci de te mandar, mestre. Depois você me manda. Gente, vamos deixar Deus Amém. usar aí. Meus irmãos, Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10. Evangelho, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10.
esse é o texto-chave, esse é o tema dessa live, que nos diz assim: ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, aleluia, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E glorificava a Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, eu faço, Senhor, essa oração, ó Pai, nesse momento, Senhor, para te pedir, Senhor, nos direciona, nos guia, Senhor Deus, através da tua palavra, Pai, nesse exato momento. Senhor, que essa palavra possa falar no coração, ó Deus, de cada irmão, de cada irmã que está, Senhor, vendo, ó Pai, essa live, ou que virá, Senhor Deus, ou que verá, Senhor, essa live. Ó Deus, nós cremos, ó Pai, que o Senhor irá falar, Senhor, fortemente, Senhor, nos nossos corações, através das tuas revelações. Senhor, abre os céus, Senhor, em nome de Jesus, e que nós possamos sentir o amigo Espírito Santo a nos direcionar numa linha de raciocínio dirigida por ti, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, usa-nos para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é a última vez que Lucas ele vem a registrar que Jesus ele está entrando em uma sinagoga. Essa é a última vez que Lucas, em seu evangelho, ele vem registrar que Jesus ele está entrando em uma sinagoga. Provavelmente essa sinagoga, meus irmãos, estava registrada ali na cidade de Jerusalém. Lucas vai registrar que a última vez que Jesus ele entra nessa sinagoga. E essa era a oportunidade na qual a mulher que estava precisando de um socorro receber da parte do Senhor. E mais uma vez, Jesus ele está realizando uma cura no dia de sábado. Jesus, mais uma vez, está efetuando uma cura no dia de sábado. Para Jesus, o que me chama a atenção na vida e no ministério de Jesus é que Jesus não havia um dia apropriado para ele realizar milagre. Para Jesus não havia um dia específico apropriado para ele realizar milagre. Para Jesus, todo dia era dia de cura, todo dia era dia de libertação, todo dia era dia de milagre. Jesus ele não tinha um dia certo. Jesus ele não tinha uma data apropriada. Jesus ele não estipulava um dia dizendo: hoje é dia de milagre. Hoje eu quero realizar milagre. Hoje eu estou a fim de efetuar milagre. Jesus não. O homem ele estipula o dia, como por exemplo, hoje é a quarta-feira do milagre. Hoje é a quinta-feira da cura. Dia de sexta e sábado é dia específico para outras coisas. Mas dia de cura é dia de quarta, é dia de quinta. O homem, ele estipula o dia para fazer milagre. Mas Jesus não. Jesus, ele não estipula, porque todo dia é dia apropriado, é dia propício para Jesus fazer milagres. Eu quero abrir um parênteses nessa mensagem para te aplicar algo nessa noite. Hoje pode ser o dia do seu milagre. Hoje pode ser a data do seu milagre. Hoje a ocasião pode estar propícia ao seu favor para Jesus
ele executar milagre. Para Jesus não havia um dia específico para o enfermo receber a cura. Todo dia era um dia propício para o enfermo receber a cura. No sábado, Jesus ele curou a sogra de Pedro. No sábado, Jesus ele curou um paralítico junto ao tanque de Betesda. No sábado, Jesus ele deu vista ao cego de nascença. No sábado, Jesus ele curou um homem que tinha uma das suas mãos mirradas. A cura realizada, meus irmãos, por Jesus no dia de sábado, causava problemas. Eu vou repetir. A cura realizada por Jesus no dia de sábado causava grandes problemas. Isso fazia com que ele travasse um embate. Isso fazia com que ele travasse uma luta com o sistema farisaico hipócrita daquela época. Os líderes religiosos da época de Jesus se baseavam nos textos da lei ou da Torá para ir contra quem realizasse algo no dia de sábado. A lei dizia que o sábado era o dia do descanso do corpo. A lei dizia que o sábado era o dia do descanso do trabalho. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que a lei não dizia nada sobre não poder curar no sábado. A lei não dizia nada sobre não poder executar milagre no dia de sábado. Porém, os líderes religiosos, os cegos espirituais da época, afirmavam que isso também era tido como um trabalho. Mas o que me chama a atenção, gente, é que Jesus não se importava com as opiniões deles. Jesus não se importava com as opiniões em respeito a isso. Enquanto havia um grupinho de pessoas hipócritas dizendo, não pode, não faz, não aceitamos, não concordamos, Jesus, ele quebrava o protocolo, oh glória. Jesus, ele quebrava o protocolo. Jesus, ele passava por cima das opiniões dos fariseus e operava e concretizava aquilo na qual ele foi chamado para fazer, curar, libertar, transformar e salvar vidas. Eu já quero aplicar uma palavra de Deus para o seu coração e passar a palavra para o evangelista Alexandre. E a palavra é essa: se você der ouvido a grupinhos, meu filho, você não vai realizar nada, você não vai executar nada, você não vai cumprir o seu ministério, você não vai cumprir a sua chamada, você não vai cumprir a sua vocação, e por conta disso, pessoas irão perecer, e por conta disso, pessoas não irão ser alcançadas através do seu ministério. Mas se você não der ouvidos a quem não é para dar mesmo, pessoas serão curadas, pessoas serão alcançadas, pessoas serão transformadas através do seu ministério, através da sua chamada. Jesus, independente a isso, ele fazia. Jesus, independente às opiniões dos hipócritas, ele realizava. Você não pode deixar de fazer algo por conta que não estão gostando, por conta que não estão te aplaudindo, por conta que não estão ao seu favor, por conta que estão indo contra você. A palavra de Deus para a sua vida nessa noite é: faça, realize, deixa o céu te usar nessa terra, deixa o Senhor ele te usar nessa terra. Tem pessoas que precisam ser tocadas, meu filho, através do seu chamado. Tem pessoas que precisam ser alcançadas, minha filha, através do seu ministério. Tem pessoas que precisam receber a cura através de você, receber a libertação através de você, receber a transformação através de você. Tem espíritos malignos que tem que bater em retirada aonde o seu ministério chegar, aonde o seu ministério alcançar. Então a palavra
palavra do céu para a sua vida nessa noite é: faça, realize, opere, concretize, deixa eu usar você Glória a nessa Deus. terra. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. 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 Pode falar algo, mestre. É interessante que na sua introdução você deixou bem claro que o sábado ele era um dia de descanso, era um dia sagrado para os judeus e nós percebemos que por esse dia ser sagrado, ou na origem, no estabelecimento desse dia como sagrado, é relevante a situação de quando o próprio Deus descansou no sétimo dia. Deus ele abençoa e Deus ele consagra esse dia, e esse dia, conhecido como sábado, ele passa por períodos e começa a ser um dos mandamentos a ser guardado. Nesse dia, como diziam os judeus, que não poderia trabalhar, como foi uma introdução feita por você, que eles não podiam trabalhar porque esse dia era um dia de descanso. E como esse dia era dia de descanso para eles, nós percebemos na Bíblia que Jesus ele vem realizando milagres no dia de sábado. Jesus ele vem executando projetos, Jesus ele vem realizando prodígios no dia de sábado, a qual para eles era dia de descanso. Jesus nunca fez milagres no dia do sábado para poder fazer os fariseus ou os judeus se levantar contra ele, ou ele ficar contra a massa da sua época. Na verdade, Jesus realiza o milagre no sábado dentro de uma perspectiva daquilo que os judeus acreditavam e tinha, que o sábado era o dia de descanso. Jesus realiza o milagre no sábado. Era como se Jesus estivesse dizendo para os judeus, que hoje também serve para nós, que enquanto eles descansavam, Jesus ele trabalhava. Enquanto eles descansavam, Jesus ele trabalhava. Então olha que essa palavra ela serve para a gente, que enquanto nós descansamos, Jesus ele trabalha pela gente. Mas enquanto nós trabalhamos, Jesus deixa de trabalhar. Mas enquanto nós descansamos, Jesus ele trabalha pela gente. E qual é a prova disso? É que quando Deus ele descansa, Deus só descansa porque ele terminou de fazer a obra que ele começara a fazer. Perceba que enquanto Adão ele está sendo criado, Deus ele ainda está trabalhando, e depois que Deus termina, Deus ele abençoa e descansa. Só que percebemos que Adão começa a trabalhar e nós não vemos mais Deus trabalhando exatamente naquele lugar, a não ser descer e falar com Adão. Só que quando Deus olha para o homem e vê que não é bom que o homem fique só, a Bíblia diz que Deus pôs o homem em um pesado sono e da sua costela ele forma uma mulher. Ele coloca um homem num pesado sono e da sua costela ele forma uma mulher. E a mulher ele entrega para Adão. Então, enquanto Adão dormia, Deus ele trabalhava. Enquanto Adão descansava, Deus ele trabalhava. Só que para Deus começar aquele projeto que Deus queria fazer, Deus precisou tirar uma costela de Adão. Foi da costela que Deus forma a mulher, e a mulher ele dá para Adão. Só que a pergunta é: o que é maior, a costela ou a mulher? O que é maior, a costela ou a mulher? É lógico que é a mulher. Então Deus tira algo pequeno, mas dá para Adão algo grande. E qual é a palavra? É que aquilo que Deus tira da gente não se compara com aquilo que ele vai nos entregar. Então, enquanto você descansa, Deus ele está preparando algo maior para as nossas vidas. É o dia de sábado. Jesus ele trabalha no sábado, ele realiza milagre no sábado, porque é o momento que os homens descansam. Então Jesus está dizendo para nós: descansa, porque eu vou trabalhar pela sua vida. Então, só que quando Jesus, mestre,
ele realizava milagres no sábado, para Jesus era algo normal. Mas para quem realizava o milagre era um conflito. E por que um conflito? Porque a lei dizia que não podia, trabalhar, que não podia carregar alguma coisa sequer, independente do seu peso. A lei dizia que eles não podiam fazer isso. Só que Jesus curava, Jesus realizava milagre e liberava uma palavra: leve a sua caminhada. Ou, quando Jesus ele cura no sábado, ele sempre liberava uma palavra para alguém. Então perceba que essas pessoas elas ficavam em conflito. E qual era o conflito? Ou eu continuo enfermo, sendo amado pelos homens, ou eu venho ser curado e ser odiado por eles. Porque se eles eram curados e fizessem o que Jesus queria, ele seria odiado pelos judeus, por causa que ele estava transgredindo uma lei. Mas se ele continuasse enfermo para não ser curado no sábado, os judeus amariam ele. Só que olha interessante, é que quando Jesus libera uma palavra, aqui a pessoa precisa decidir ser curada, mas sendo odiada, ou continuar enfermo sendo amada. E qual era a maior decisão dos homens? Eu prefiro ser curado por Jesus e ser odiado pelos homens do que ser amado pelos homens e continuar enfermo. Então olha o conflito que esses homens ou essas pessoas que recebiam o milagre estavam. Olha o conflito que acontecia neles, mestre. Eles precisavam decidir se Jesus ou se a lei, se Jesus ou se os homens. E Jesus decide, no capítulo de número 13, realizar mais um milagre no dia de sábado. E o interessante aqui é que Jesus vai realizar esse milagre na sinagoga. E a sinagoga era algo importante, a qual era realizado um culto. E esse culto que era realizado, ele era tudo programado, e a pessoa que era chamada para liberar a palavra, quando havia-se um viajante de outra terra, um mestre de outra terra, eles faziam o quê? Quando vinha um mestre de outra terra, eles convidavam o mestre de outra terra para ler a Torá, para ler a palavra de Deus naquela sinagoga. Então, quando eles faziam isso nessa sinagoga, interessante é que o culto está acontecendo. E essa mulher que está nesse culto, ela tem 18 anos, que ela está enferma, com espírito de enfermidade. São 18 anos que a mulher está indo para o culto, mas ela está enferma. São 18 anos que essa mulher está frequentando o culto, mas ela está enferma. Perceba que o culto não muda a história dela. Por quê? Porque até os 18 anos, o culto acontecia, mas acontecia sem Jesus. Mas quando Jesus chega no culto, o culto começa a mudar a história dela. Por quê? Porque são o momento que a mulher que está no culto, ela está num ambiente que era propício para isso. Propício para quê? Para adorar. Propício para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Só que essa mulher está 18 anos com um espírito de enfermidade. E o texto diz, e ela andava curvada. E ela andava curvada. O que o espírito de enfermidade fez? Fez a mulher se curvar. E quando falamos se curvar, a mulher tinha a dificuldade de olhar para o alto, porque ela andava curvada. Ela tinha dificuldade de olhar para cima, porque ela andava curvada. Então essa mulher que tinha dificuldade de olhar para cima, ela só tinha uma possibilidade de olhar para baixo. Só que o espírito, o que ele fez com ela? Fez ela olhar para baixo, curvar ela. Só que ele não pôde fazer uma coisa. E qual é? É que ela andava. Ela estava curvada, mas ela andava. Ela estava olhando para baixo, mas ela andava. O espírito de enfermidade até fez ela baixar a cabeça, mas só que não impossibilitou ela de andar. E se ela anda,
Qual foi a decisão dela? De ir para o culto. Só que ela está curvada, ela não para de andar, mas também não deixa de ir para o culto. Aqui está o segredo. Do quê? Que ainda que esteja essa mulher curvada, ela não deixa ou coloca isso como desculpa para ir para o culto. Qual é o problema da nossa geração? É que quando passa por alguma enfermidade ou alguma dificuldade, ela coloca isso como desculpa para não ir para o culto. Ela coloca isso como desculpa para não ir para a casa de Deus. A mulher está curvada, mas ela está indo para o templo, ela está indo para a sinagoga. A mulher está curvada, mas ela está indo para o culto. Porque o espírito de enfermidade fez até ela baixar a cabeça, mas não impossibilitou ela de andar. Perceba que quando ela estava participando desse culto, mesmo de cabeça baixa, ela não deixou o culto. Mas aqui é um porquê, por causa que a Bíblia diz que de modo algum ela poderia se endireitar. Espera aí, se a Bíblia diz de modo algum, isso significa que essa mulher teve tentativas. Essa mulher tentou algumas maneiras para ela se endireitar, mas ela não conseguia de modo algum. Então as tentativas dessa mulher eram tentativas frustradas. As tentativas dessa mulher eram tentativas frustradas. Então perceba, mestre, que a tentativa frustrada da mulher acontecia porque ela tentava. Era só isso. Ela tinha tentativa frustrada porque ela tentava. Ela está curvada, mas ela não para de tentar. Aleluia. Ela tem um espírito de enfermidade, mas ela não para de tentar. Qual é o problema? É que muitas vezes acostumamos com aquilo que estamos vivendo e não tentamos que isso possa mudar. Só que a mulher, ela tenta, ela anda indo para o culto e tenta para que a história dela venha a ser mudada. Só que é tentativa frustrante, porque não é uma causa natural, é uma causa de um espírito de enfermidade. Só que essa mulher está no culto, e olha isso aqui. No versículo de número 12 diz a Bíblia: e Jesus vendo-a. Naquele culto, Jesus viu ela. Ela era uma mulher, e as mulheres, ela se assentava nos últimos bancos da sinagoga. Elas ocupavam as últimas cadeiras. Por quê? Porque as primeiras cadeiras, elas eram disputadas. As primeiras cadeiras eram disputadas por quem? Por fariseus. Lucas, capítulo de número 11, versículo 43, diz: hipócritas e fariseus, que querem os primeiros assentos das sinagogas. Os primeiros assentos da sinagoga eram disputados por fariseus. E as mulheres eram postas no último banco, nos últimos assentos. Olha isso. Se a mulher está no último assento e os fariseus estão no primeiro assento, qual seria mais fácil para atingir a visão de Jesus? Quem está na frente. Só que Jesus não olha os fariseus, Jesus vê a mulher lá atrás. Jesus vê a mulher lá no último assento. E por quê? Porque Jesus prefere uma mulher escondida do que um fariseu em destaque. Eu repito isso aqui. Jesus prefere uma mulher escondida do que um fariseu em destaque. Jesus olha para a mulher, ela atrai a visão de Jesus, mas os fariseus não conseguem atraí-lo. Por quê? Porque os fariseus, ainda que estivesse na frente, não conseguia chamar a atenção de Jesus. Jesus olha para uma mulher sincera e a sua visão é atraída por ela. A sua visão é atraída por ela, mesmo no último assento. Ela atrai a visão de Jesus para si. Ela atrai a visão de Jesus para a sua história. Ela atrai a visão de Jesus para a sua vida. Jesus olha para uma mulher que está no último assento, mas não olha para um fariseu que está no primeiro banco. Porque eram pessoas hipócritas.
Jesus olha para uma mulher sincera, mas deixa de olhar para um fariseu hipócrita. Isso aqui é interessante porque não adianta se colocar em destaque para atrair a visão de Jesus. Não adianta querer ficar em destaque achando que atrai a visão de Jesus. Os fariseus estão perto de Jesus, mas não atrai a visão de Jesus. A mulher está longe de Jesus, mas Jesus deseja olhar para ela. Jesus vendo no último assento, nos últimos lugares, Jesus olha para ela. Então não importa o lugar que estamos, a visão de Jesus vai nos alcançar. Por quê? Porque não é o espaço, não é a longura que impeça a visão de Jesus de nos alcançar. Então, primeira coisa, Jesus vê ela. Segunda coisa, Jesus chama ela. E a Bíblia diz que chamou para si. A expressão chamar para si é chamar para aproximação, é chamar para perto, é chamar para intimidade. Perceba isso, que Jesus olha para ela, mas Jesus chama. Se Jesus chama, é porque Jesus quer mudar o espaço geográfico dela. Porque a mulher está atrás, Jesus está na frente, porque está falando da palavra. E quem falava da palavra assumia a frente. E ali liberava a palavra. Então Jesus traz ela lá de trás e coloca na frente. Jesus arranca ela lá de trás e traz ela para frente. Porque a primeira coisa que Jesus faz é mudar o espaço geográfico. É mudar ela do ambiente que ela está, oh glória. É mudar do local que ela se encontra. Jesus muda o espaço geográfico, ele tira de trás e coloca para frente. Ele chama. E chamar traz a ideia de intimidade. Os fariseus estão perto, mas os fariseus não são íntimos. Jesus chama ela para si, para ter intimidade com ela. Interessante é que Jesus não libera já a palavra, Jesus primeiro chama. Vem para perto. Porque a mulher está encurvada porque está longe de Jesus. A mulher está encurvada porque está longe. Ela está tentando, mas está longe. E isso é o problema, mestre. Porque tem gente que até tenta mudar. Tem gente que até faz alguma coisa para mudar, mas não consegue porque está longe. Só que a mulher, ela vai para Jesus e quando Jesus chama ela, mestre, ela não diz assim, mas eu estou encurvada, como eu vou até ele? Eu estou encurvada, como eu posso ir até ele? Não, ela vai mesmo estando encurvada, porque ela entende que não é se endireitando que eu vou até Jesus, mas é indo até Jesus que eu se endireito. Vou repetir isso aqui. Não é se endireitando para ir até Jesus, é indo até Jesus que eu se endireito. Qual é o problema de muita gente? É que diz, eu só vou para Jesus quando parar de beber. Eu só vou para Jesus quando parar de fumar. Eu só vou para Jesus quando eu parar de usar droga. Não é assim. Não é parando para ir, é indo para parar. Não é sendo liberto para ir, é indo para ser libertado. Não é sendo mudado para ir, é indo para ser mudado. Eu não fui para Jesus porque eu mudei, eu fui para Jesus para mudar. Eu não fui para Jesus porque eu me endireitei, eu fui para Jesus para me endireitar. A mulher disse, eu posso estar curvada, mas eu sei que ele pode me endireitar. Aleluia. Interessante é que Jesus olha ela mesmo curvada, mestre. Jesus não diz para ela, filha, fica aí que eu libero a palavra. Ele diz, vem. Porque a dificuldade, o problema daquela mulher não impede ela de se aproximar de Jesus. Eu repito, o problema daquela mulher não impede ela de aproximar de Jesus. Porque é só se aproximando que nós somos libertos. É só chegando próximo que nós somos libertos. A mulher vai curvada. E a Bíblia diz que quando ela vai chegar até Jesus, Jesus ele primeiro vai liberar uma palavra e vai dizer, você está livre. Jesus primeiro, mestre, libera uma palavra, você está livre. Segunda coisa, Jesus toca ela
impõe as mãos. Quando Jesus libera a palavra, você está livre, não mostra algo acontecendo no ambiente físico. Só que quando Jesus toca, a mulher se endireita. O ambiente físico da mulher é mudado. O estado físico é mudado. Porque a primeira palavra não foi literalmente, a primeira palavra não foi diretamente só para a mulher. A primeira palavra foi livrar ela do espírito de enfermidade. Primeiro Jesus livra ela do causador, para depois tirar ela da causa, que é fazer ela se endireitar. Olha aqui, mestre, a primeira palavra que Jesus, olha, a primeira palavra que Jesus libera não muda o estado físico da mulher. Só muda o estado físico depois que ele toca. Aqui está o porquê, porque o mundo não é só físico, o mundo é espiritual. Quando Jesus libera uma palavra, você pode até não estar vendo no físico, mas no mundo espiritual já está acontecendo algo extraordinário. Eu repito, quando Jesus libera a palavra, ainda que você não esteja enxergando no ambiente físico, no estado físico, ainda que não surgiu efeito no estado físico, o mundo espiritual já está se movendo pelo poder da palavra de Deus. A primeira palavra é para libertar, livrar ela. E isso acontece no mundo espiritual, porque é espírito de enfermidade. Primeiro Jesus opera no mundo espiritual para depois operar no ambiente físico. Você pode até não estar vendo o que está acontecendo no físico hoje, mas no mundo espiritual Jesus já está realizando milagre. A palavra primeiro trabalha no ambiente, no estado espiritual. Depois Jesus toca para trazer para o mundo físico. E aí a mulher se endireita. A palavra livra, mas o toque endireita. A palavra traz liberdade, mas o toque coloca na posição correta. A palavra, ela age no mundo espiritual, mas o toque age no mundo físico. Aleluia. Porque Aleluia. Jesus não só vai liberar a palavra para pessoas dessa live, Jesus vai tocar. Eu repito, Jesus não vai só liberar a palavra nessa live, ele vai tocar. Enquanto ele toca no mundo físico, algo vai acontecer. Enquanto ele toca, coisas extraordinárias vai acontecer. Enquanto ele toca, algo sobrenatural vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então ele primeiro age no mundo espiritual para depois agir no mundo físico. E o texto diz que a mulher logo se endireitou e glorificava a Deus. Olha isso aqui que tremendo. A mulher só glorifica a Deus depois que ela se endireita. Porque o diabo não só encurvou ela, mas calou ela. O espírito de enfermidade não só encurvou ela, mas calou ela. Só que Jesus não só endireitou ela. Jesus deu motivação para ela voltar a glorificar. Jesus deu motivo para ela voltar a glorificar. Mestre, só que essa mulher está no ambiente de culto. E isso aqui me assusta. Como pode estar no ambiente de culto sem glorificar? Como pode estar no ambiente de culto sem dar glória? Como pode estar no ambiente de culto sem adorar? Oh, glória a Deus. Isso me assusta. Como pode estar no ambiente sem dar glória? Porque uma das evidências de quem está curvado é quando ele não adora. Eu repito, a característica de quem está encurvado é quando ele não adora. Existe uma geração curvada em nosso meio que está no ambiente de culto, mas não glorifica. Está no ambiente de culto, mas não adora.
está num ambiente de culto, mas não dá aleluia, não glorifica a Deus. A mulher está no culto, mas não adora. Só que quando Jesus endireita ela, Jesus também faz ela voltar a glorificar. E o interessante é que está no culto a mulher, mas ela não cultua, porque ela não glorifica, ela não apresenta o seu culto. Aqui é o problema, que tem gente que frequenta culto, mas não cultua. Só que esse culto aqui é diferente porque Jesus está no ambiente. E por que Jesus está no ambiente? O que acontece quando Jesus está no ambiente? Ele não só deixa você participar do culto, ele faz você cultuar. Esse, na verdade, foi o culto especial da mulher, porque ela não só frequentou, não só participou, mas também ela cultuou. O que Jesus quer tratar com a igreja é: não vá para o culto sendo frequentadores, vai para o culto sendo adoradores. Jesus não disse em João 4 que ele vai procurar, ele vai à procura de pessoas que estão no ambiente de culto no monte ou em Jerusalém. Não, ele diz nem no monte nem em Jerusalém, não é o ambiente. Não é o ambiente que me chama a atenção. Eu estou atrás de adorador. Porque não adianta estar no ambiente de culto se você não é adorador. Não adianta estar no ambiente de culto se você não adora. O que adianta ser frequentador de culto, mas não ser adorador, não ser cultuador? E Jesus está dizendo para mim e para você: vamos voltar a cultuar a Deus, vamos deixar a geração curvada para trás, vamos esquecer essa geração curvada que vai para culto frequentar, mas não cultua. Chegou a hora de nós cultuarmos ao Senhor de verdade. Chegou a hora de nós não ser criticadores de culto, mas ser cultuadores. Aleluia. A mulher está no culto, mas não adora. Só que quando Jesus endireita ela, Jesus posiciona ela, Jesus arruma a postura dela, ela glorifica a Deus. Só que quando ela glorifica a Deus, já vou encerrar agora. Mestre, quando ela glorifica a Deus, os príncipes da sinagoga, os chefes da sinagoga, eles começam a falar: não é lícito, não pode curar no sábado, tem 6 dias para se fazer isso, no sábado não pode. Como você disse na sua introdução, que não havia palavra alguma na lei ou no preceito do sábado que não podia curar, não existia isso. O que existia era que não podia trabalhar. Só que os próprios fariseus, os próprios judeus que perdiam a jumenta, eles levantavam, eles iam atrás da jumenta e atrás das ovelhas. Como pode? Jesus está ensinando que como pode resgatar aquilo que tem valor para vocês, que é suas ovelhas, mas eu não posso resgatar aquilo que tem valor para mim, que é almas. Aleluia. Aleluia. Como pode você se preocupar com aquilo que tem valor, aquilo que é da terra, se quando eu me preocupo com aquilo que é do céu, vocês criticam? Já perguntaram aqui se Jesus quebrou a lei. Se Jesus ele rompeu a lei, nunca. Nunca Jesus rompeu a lei. É que o sábado para os judeus está pautado, enrelado, ou está entrelaçado em uma promessa terrena. O sábado para eles, quando Jesus fala do descanso, estava falando quando eles entravam na terra prometida. Mas o nosso descanso da igreja, como Jesus trazia também o espiritual, como diz Hernani Dias, sobre o descanso espiritual, que é o descanso da igreja. E esse descanso é quando nós chegarmos na Nova Jerusalém. Jesus não quebrou a lei. Jesus só mostrou para os fariseus, mestre, que eles falavam, mas não cumpria. Eles falavam, mas eles não cumpriam aquilo que ele falava. Isso é interessante porque nos preceitos não dizia que não podia curar, realizar milagre. Não podia trabalhar ou fazer esforço algum. Só que Jesus não estava trabalhando terrenamente, Jesus estava trabalhando espiritualmente. Glória a Deus.
Então, quando Jesus faz a mulher glorificar, os príncipes criticam. Como pode isso? Só que Jesus olha para eles e diz, então vocês podem tirar jumentas, cuidar das jumentas. E eu não posso cuidar das almas? E aí o que acontece? Os príncipes, a Bíblia diz que são envergonhados. Eles se calam. Porque enquanto Jesus operou milagre, eles estavam criticando. Enquanto a mulher estava calada e Jesus operou milagre, eles estavam criticando, mestre. Só que Jesus entra na ação e diz, por que vocês fazem isso e eu não posso fazer? Como vocês podem cuidar de jumentos se eu não posso cuidar das almas? O interessante é que a Bíblia mostra que eles são envergonhados. O que é isso? É que Jesus faz eles se calar. Enquanto uma mulher está adorando, Jesus está calando os criticadores dela. Enquanto uma mulher está adorando, Jesus está calando aqueles que se levantaram contra ela. Enquanto a mulher está adorando, Jesus está impedindo aqueles que se levantaram fazer a mulher desanimar novamente. Então a palavra de Deus é essa. Não deixa nem o diabo e nem os homens te calar. Não anda encurvado nem mesmo pelo diabo e nem mesmo pelos homens. Você precisa ir até Jesus, se aproximar de Jesus, porque Ele quer endireitar você. Ele quer endireitar a sua vida. Ele quer endireitar você. Então não fica longe de Jesus, não fica nas tentativas frustradas. Somente Jesus pode realizar aquilo que nem você, nem homem algum pode fazer. Só Jesus pode. Aleluia. Então nós precisamos sair dessa geração curvada, mestre. Pessoas que estão no templo, mas estão curvados, não adoram. Pessoas que estão no templo, mas estão cheias de dificuldade, impossibilitando ela de olhar para cima. Jesus quer mudar a geração curvada para uma geração endireitada. Jesus quer mudar a direção curvada, a geração curvada para a geração endireitada. Então seja uma geração endireitada em nome de Jesus. Amém, mestre? Amém. Ô, glória. Voltando um pouquinho, mestre. Deixa eu liberar algo aqui que Deus ele me concedeu. Voltando um pouquinho, Jesus ele vai entrar nessa sinagoga com um propósito. Tudo que Jesus ele veio realizar na terra, Jesus ele veio realizar com um propósito. Tudo que Jesus fazia, Jesus ele fazia com apenas um propósito. Jesus ele vai entrar na sinagoga com um propósito. E o propósito é de ensinar a palavra no sábado. O propósito era de ensinar a palavra no sábado. E se Jesus está ensinando a palavra, eu posso conjecturar. Vamos conjecturar aquele culto como um culto de ensino da palavra. E quando Jesus ensina, quando Jesus ele está ensinando a palavra, por aquela porta, pela porta principal da sinagoga, entra uma mulher encurvada. Entra uma mulher que está enferma há 18 anos. Entra uma mulher que está há 18 anos em sofrimento. 18 anos de dor. 18 anos enferma. O que me chama a atenção na vida daquela mulher, isso daqui é fantástico. O que me chama a atenção na vida daquela mulher é que mesmo estando enferma, ela não deixou de ir para a sinagoga. Mesmo estando enferma, ela não deixa de ir para a congregação. Mesmo estando enferma, ela não deixa de cultuar. E esse culto na qual ela está participando não é um culto de campanha. Esse culto na qual ela está participando não é um congresso. Esse culto na qual ela está participando não é um evento. Esse culto na qual ela está participando é um culto de ensino da palavra.
É um culto de ensinamento da palavra. Hoje em dia, vir para a congregação debilitado já é uma guerra. Hoje em dia, vir para a igreja debilitado já é uma guerra. Tem pessoas que não cultuam nem mesmo quando uma dor de cabeça aparece. Tem pessoas que não cultuam nem mesmo quando uma dor de cabeça surge. Hoje em dia, vir para o culto é uma guerra, debilitado. Imagine para o culto de ensino, hoje em dia, é quase impossível. É quase impossível. Mas eu posso imaginar aquela mulher dizendo, eu estou enferma, mas vou para o culto. Eu estou debilitada, mas eu vou para o culto. É culto de campanha, eu vou cultuar. É culto de adoração, eu vou cultuar. É culto da família, eu vou cultuar. É culto de ensino, eu vou cultuar. Eu não vou perder o culto. O que me chama a atenção, mestre, é que John Charles, ele disse o seguinte, aquele que não encontra satisfação em conhecer Deus em um dia da semana, está despreparado para ir para os céus. O próprio céu não é outra coisa, senão o eterno dia do Senhor, senão um eterno dia de adoração. Se não pudermos passar algumas horas em adoração a Deus, uma vez por semana, é evidente que não podemos passar uma eternidade em sua adoração no mundo que está por vir. Pode estar difícil, pode estar complicado, pode estar dolorido, mas um dia na presença de Deus muda tudo, meu filho. Um dia na presença de Deus muda a história. O salmista, ele vai dizer o seguinte, vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 anos fora dela. Vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 anos fora dela. Isaías, o profeta Isaías, quando ele perdeu seu primo, o rei Uzias, a primeira coisa que ele faz é ir para o templo, é entrar no templo, é ir para a igreja, é entrar no culto, e no culto ele vai ter uma experiência com Deus, e no templo ele vai ter uma experiência com Deus. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida, a experiência que Deus vai te conceder em um ambiente de culto, em um ambiente de adoração, vai ser mais prazerosa, meu filho, do que essa dor na qual você está passando. Vai ser mais prazerosa, meu filho, do que esse momento que você está enfrentando. Vai ser mais prazerosa, meu filho, do que as circunstâncias na qual você está enfrentando. Vai ser mais prazerosa do que essa luta, do que esse vale, do que essa prova, do que esse deserto. A palavra de Deus para a sua vida, meu filho, é essa. Não deixa de cultuar, não desista de cultuar, não deixa de entrar no templo. Entrar no templo todo mundo entra, mas entrar no culto é para poucos. Eu vou repetir isso daqui. Entrar no templo todo mundo entra, mas entrar no culto é para poucos. A palavra do Senhor é, eu não quero que você entre no templo, eu quero que você entre no culto. Eu não quero que você entre na igreja, eu quero que você entre no culto. Eu não quero que você entre em uma congregação. A partir de hoje, está na hora de você entrar no culto, e adorar o dono do culto que está presente no templo. Aleluia, oh glória. Essa mulher, mestre, ela não estava apenas enferma. A enfermidade dela não era apenas física, mas também espiritual, como você relatou. A enfermidade dela não era apenas física, mas também espiritual. Essa mulher estava possessa. Essa mulher estava oprimida por um espírito maligno. E aquele espírito a mantinha encurvada. E aqueles demônios a mantinha encurvada. Sabe qual era a proposta do diabo para aquela mulher? A proposta do diabo para aquela mulher ela era a seguinte: você pode ir para a sinagoga, mas você tem que permanecer de cabeça baixa.
Você pode ir na sinagoga, mas você tem que sair do mesmo jeito na qual você entrou. Você pode ir para a sinagoga, mas você tem que continuar sendo oprimida, aprisionada e presa. Você pode ir para a sinagoga, mas você tem que se assentar no fundo e ficar de cabeça baixa sendo motivo de vergonha. Você pode ir para a sinagoga, tem que continuar enferma e possessa. Você pode ir para a sinagoga, mas só não pode se endireitar. Você pode ir para a sinagoga, mas tem que continuar se encurvando diante de mim. 18 anos nesse estado, mestre. 18 anos nesse cativeiro maligno. Mas esse dia, oh glória, esse dia do capítulo de número 13, do versículo de número 10, esse dia mudou a história daquela mulher. Esse dia mudou a vida daquela mulher. Esse dia o Senhor resolveu estourar o cativeiro do diabo. Nesse dia quem ficou envergonhado não foi ela, foi o diabo. Porque nesse dia o cativeiro do diabo para aquela mulher foi estourado. Esse dia, esse culto, mestre, mudou a vida daquela mulher. Mudou a história daquela mulher. Em um culto de ensino teve milagre, oh glória. Em um culto de ensino teve milagre. Tem pessoas que dizem, eu só vou para o culto de campanha porque vai ter milagre. Eu só vou no culto de domingo porque vai ter milagre. Eu só vou no congresso porque vai ter milagre. Hoje em dia, mestre, é rara as pessoas que participam de um culto de ensino. Hoje em dia, dá para contar as pessoas que têm amor, que gostam de participar de um culto de ensino. Mas eu venho aqui como profeta da parte do Senhor para te dizer, meu filho, dia de ensino também é dia propício para milagre. Dia de ensino também é dia propício para milagre. Dia de aprender a palavra também é propício para milagre. Porque, aleluia, a palavra tem poder de curar não apenas o meu corpo, mas também a minha alma. Eu vou repetir isso daqui. A palavra tem poder de não apenas curar o meu corpo, mas também a minha alma. Não adianta nada, meu filho, ter um corpo saudável e a alma enferma. Não adianta, meu filho, ter um corpo forte, o corpo bem, mas o espírito enfermo, mas a alma debilitada, mas o espírito com enfermidade. A palavra do Senhor para a nossa vida está na hora de deixar o Senhor curar não apenas o corpo, mas está na hora de deixar o Senhor também curar a alma. Está na hora de deixar o Senhor também curar o espírito. E o que tem poder de curar a alma, o que tem poder para curar o espírito, sabe o que é? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Em um culto de ensino também é propício para o céu manifestar milagre na terra. Aleluia. Aleluia. Sabe qual é a proposta do diabo hoje em dia? Sabe qual é a proposta do diabo hoje em dia? Aleluia. Sabe qual é o desejo do diabo hoje em dia? O desejo do diabo é nos manter em um cativeiro maligno. O desejo do diabo é nos manter em um cativeiro maligno. O desejo do diabo é que você permaneça sempre de cabeça baixa. É que você saia do culto da mesma forma que entrou, ou pior. É com que você se sinta aprisionado, oprimido e preso. É com que você se sinta envergonhado, perturbado, com a voz do diabo na mente dizendo o seguinte: tantos anos na igreja e a vida não muda, tantos anos na igreja e a história não muda, é sempre a mesma coisa. O propósito do diabo, sabe qual é? É que a gente permaneça na congregação, mas de boca fechada. O propósito do diabo é ver você,
quer ver você se prostrando diante a Ele, se inclinando diante a Ele. Mas nessa noite, o Espírito Santo te trouxe aqui para essa live, para você ouvir a voz de Deus. E antes, aleluias, que essa live termine, Ele vai tocar em você, oh glória. E antes que essa live termine, Ele vai tocar você aí na sua casa. Ele vai tocar em você e Ele vai liberar a palavra dizendo: está livre, está livre, está livre, está livre. Foi para isso que o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras do diabo, oh glória. Foi para isso que o Filho do Homem se manifestou, para desfazer a obra do diabo, para desfazer os projetos do diabo, as propostas do diabo. Se prepare, meu filho, para voltar a glorificar da mesma forma que você glorificava. Se prepare, meu filho, para voltar a adorar da mesma forma na qual você adorava. Sabe por quê? Porque Jesus está te chamando para mais perto dele nessa noite. Jesus está te chamando para mais perto dele nessa noite. Mas, Guilherme, eu tenho impossibilidades. Mas, Guilherme, eu tenho defeitos. Mas, Guilherme, eu tenho problemas. Mas, Guilherme, eu estou passando por luta. Mas, Guilherme, eu tenho enfermidades. Eu tenho problema de saúde. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E a palavra é essa: os seus problemas não impedem de você se aproximar do Senhor. Os seus problemas não impedem de você se aproximar do Senhor. O Senhor não quer saber se você tem problema. O Senhor não quer saber se você está na luta. O Senhor não quer saber se você está na prova. O Senhor não quer saber se você está passando por momentos complicados. O que o Senhor quer saber é que se você vai se aproximar mais perto dele ou não. Hoje é noite de você se aproximar mais perto do Cordeiro. Hoje é noite de você se aproximar mais perto de Jesus. Hoje é noite de você voltar a ter intimidade com o Senhor. Hoje é noite de você voltar a ter um relacionamento profundo, um relacionamento íntimo com o Senhor, porque os seus problemas não irão impedir de você se aproximar do Deus Todo-Poderoso. No culto, aleluia. O que me chama a atenção, mestre, é que o versículo de número 12 vai dizer: vendo a Jesus. Vendo a Jesus. No culto, meu filho, você pode passar desapercebido de um monte de pessoas, mas jamais você passará desapercebido diante de Jesus. No culto, você pode passar desapercebido de um monte de pessoas, mas jamais você passará desapercebido diante de Jesus. Vão ficar impressionados com o que Jesus irá fazer na sua vida, e eu estou profetizando. Vão ficar impressionados com o que Jesus irá fazer na sua vida. Vão se reunir para comentar dizendo: você viu fulano? Fulano, ele não está mais encurvado. Fulano, ele não está mais encurvado. Fulano, ele não está mais torto. O que será que aconteceu com ele? Alguém irá dizer o seguinte: eu sei o que aconteceu com ele. É que uma certa noite eu vi ele saindo todo arrumado. Indo para onde? Para a balada? Não. Indo para onde? Para o bar? Não. Indo para onde? Para o baile funk? Também não. Indo para onde? Se prostituir? Também não. Indo para onde? Indo para o culto. Indo para o culto. Aleluia. Indo para o culto. Um culto, gente, pode mudar a história de uma pessoa. É verdade. Um culto pode fazer. Um culto pode fazer o que 18 anos não aconteceu. Um culto pode fazer o que 18 anos não aconteceu.
E Guilherme, qual é o segredo? O segredo é simples. É que quem está no culto pode não cantar bem. Quem está no culto pode não pregar bem. Quem está no culto pode não servir bem. Mas quem está no culto é Jesus. Ele é Deus por excelência. Ele faz a obra. Ele cura. Ele se manifesta. Aleluia, Então a palavra glória a Deus. do céu para a sua vida é: não deixe de cultuar. O versículo, o tema central desses versículos é o culto. Se não fosse aquele culto na qual Jesus estava presente, essa mulher estava encurvada até hoje. Essa mulher estava encurvada até agora. Mas graças a Deus, que aquele culto, quem estava presente, era Jesus de Nazaré. Aleluia, verdade. Graças a Deus, que aquele culto, quem estava presente, era o carpinteiro, era um nazareno. Hoje em dia, tem pessoas que vêm para o culto, sabe para quê? Para ver pregador. Vem para o culto, sabe para quê? Para ver cantor. Vem para o culto, sabe para quê? Para colocar o papo em dia. Vem para o culto, sabe para quê? Para ver o amigo que tanto tempo não viu. Tem uma certa feita, mestre, eu havia deixado de fazer o culto de adoração. E alguém veio até mim e me disse o seguinte: não vai fazer mais o culto, porque a gente naquele culto vê tanta gente boa, tantos amigos. Aí eu fiquei pensando, ué, e Jesus? Ela não vem para ver, não? E Jesus? Ele não vem para ver, não? Aleluia! Quem está no culto, meu filho, é mais importante do que aquele que vai pregar. Quem está no culto Verdade. é mais importante do que aquele que vai cantar. Quem está no culto é mais importante do que aquele que vai se apresentar. Porque pode faltar o pregador, pode faltar o cantor, pode faltar conjunto, mas Jesus não falta. Jesus não falta. Jesus não falta. Então fique com essa palavra para o seu coração, em nome de Jesus. Tem culto que é especiais, né, mestre? É especial. Já diz um ditado, né? Que muita gente diz, né? Pau que nasce torto nunca se endireita, né? Mas esqueceram que Jesus é o carpinteiro, né? Então ele pode direitar. Ele pode direitar. Verdade. Então acreditamos que tem cultos especiais sendo realizados em nossas vidas. Glória. Depois dessa explicação Meus irmãos, aí, eu quero... Oi? depois dessa explicação aí, meu Deus, quem não foi abençoado desse jeito? Rapaz, quem não foi edificado agora com um ensinamento desse, com uma palavra aplicada dessa, Simples e profunda. simples, mas objetiva, né, mestre? Verdade. E o culto precisa nós ter esses cultos na nossa vida, né? Que Jesus Verdade. seja Ô, mestre. Mestre, Oi, você vai cantar agora ou depois? eu vou cantar nem agora nem depois. Pensei que você ia cantar no final da mensagem. Ah, e os irmãos vai tudo embora já. Não é comigo Não, quem é bom de cantar é o Danilo. Hã? Quem é bom de cantar é o Danilo. Travou. Quem é bom de cantar é o Danilo. Ah, o Danilo? Canta muito. Ah, o Danilo Ixi. Danilo é terrível, né? Meus irmãos, vamos orar, amém? Deus, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa palavra. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pelo Senhor ter falado conosco, Senhor, de uma forma, Pai, objetiva, de uma forma gloriosa, de uma forma abençoada, Deus. Senhor, eu abençoo a cada irmão, ó Pai, que participou conosco, ó Deus, dessa live. Ó Deus, continua usando, Senhor, o evangelista Alexandre, Senhor, a sua esposa, Senhor, a Vanessa, Pai, continua usando, honrando, ó Deus,
esse casal, Senhor, para a glória, Pai, do teu santo nome. Senhor, abençoa, Senhor Deus, a vida, Pai, do diácono Danilo, a vida, Senhor, do Luiz Fernando, do Codrica, Senhor Deus, a todos, ó Pai, que, Senhor Deus, participaram desse culto, dessa live, Senhor, desse momento, ó Deus, ó Pai, com a palavra, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, venha fortalecer, Senhor, nos ensina, Deus, a cultuar o Senhor em espírito e em verdade. Nos ensina, Deus, a entrar, Senhor, no culto com apenas um objetivo, ó Deus, de adorar, Senhor, o teu santo nome. Ó Deus, em nome de Jesus, por mais que o Senhor não venha curar, por mais que o Senhor não venha libertar, por mais que o Senhor não venha fazer o extraordinário, Senhor Deus, naquele momento, naquele período, Senhor, de culto, Senhor Deus, mesmo assim, nós estaremos, Senhor, dispostos a te adorar, porque o Senhor nos chamou para sermos adoradores, Senhor, nessa terra. Deus nos fortalece, nos dê uma boa noite de sono para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Meu mestre, Deus abençoe. Deus abençoe. Paz, Senhor. Vamos marcar. Paz. Fica com Deus. Vamos marcar a próxima, novamente. Tá bom. Pode marcar que a gente estamos aí. Deus abençoe. Paz. Senhor, meus irmãos, fique com